Eu comecei a jogar o Dead by Daylight em 2023. E desde então eu tô aqui no jogo. Já faz 2 anos que eu tô aqui com vocês, que eu tô aqui em frente à névoa. Eu sou um jogador relativamente comparado com os outros. Eu sou um jogador meio que casual, falando assim, né? Sou um jogador normal. E eu amo muito o DBD, o Dead by Daylight, quem não pegou ainda. Esse jogo, cara, ele me fisgou de uma maneira como poucos jogos fizeram comigo. Eu queria falar um pouco da minha experiência nesse jogo. Ou seja, a experiência pode ser diferente entre a minha e a sua. E eu gostaria de saber de vocês qual a experiência de vocês nesse jogo. Sua experiência quando você começou. Queria muito ouvir de vocês, o que prende vocês aqui no Dead by Daylight. E a gente trocar essa ideia. Então fala aqui nos comentários pra mim, por favor. E é isso, eu vou começar a falar sobre a minha experiência no jogo. O primeiro contato que eu tive com Dead by Daylight foi quando eu tinha baixado ele no Game Pass. No início, eu não fui muito com a cara do jogo, pra falar a verdade. Eu achei ele bem difícil. Bem difícil. Eu lembro que eu só baixei o DBD porque eu tava procurando jogos de terror e o DBD ele tava nessa categoria. Aí eu fui, baixei, a capa me atraiu, só que eu não gostei de cara, aí eu desinstalei ele. Aí depois eu fui ver aí um vídeo e tal, só por ver, né, de bobeira, de Dead by Daylight. Aí eu vi que tinha muitos kills legais, quando o pessoal que sabia jogar. Aí eu pensei, cara, acho que eu vou dar uma segunda chance pra esse jogo. Vou aprender a jogar, pelo menos um pouco ali. Aí eu tiro minhas conclusões depois. E meus amigos, que decisão. Atualmente, então depois da segunda chance, dali pra frente, eu tô aqui no Dead by Daylight desde 2023. Faz o que? Uns 2, 3 anos. E eu lembro que quando eu fiquei no jogo, eu lembro que nos meus primeiros sustos foi jogando contra o Miles e o Ghostface. Foram os killers que eu mais tive dificuldade de me adaptar, principalmente o Ghostface. Eu só me adaptei ao Ghostface quando eu comprei ele. Com o Miles a mesma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu enfrentei o Legião, eu tava correndo dele, aí eu fui pra sec, aí eu derrubei a parede. E quando eu derrubei a parede, ele se arrastou na parede. E eu parei meu boneco, eu tava de Feng, foi a primeira sobrevivente assim que eu joguei, porque eu achava que tinha uma habilidade de ela ser mais rápida assim, dela mesma. E ele pulou, ele ficou me olhando também, por alguns segundos, aí ele me bateu com o poder dele, aí ele foi atrás de outro cara. Eu fui e comprei o Legião. Eu lembro que eu falei, não, eu tenho que comprar o Legião. Eu fui, comprei o Legião, comecei a jogar com ele. Até hoje, algumas vezes, eu tô jogando com ele. E o que me prende também muito mais é a quantidade de killers que tem nesse jogo. E de sobreviventes. Cara, o que tem de sobrevivente de killer nesse jogo não dá pra contar, né? Não vou falar que dá pra contar, não dá pra contar, mas é um jeito de falar. E é muito divertido você jogar com os killers. Jogar com os killers é muito divertido quando você aprende a jogar com eles. Os sobreviventes são interessantes, só que tem um problema, é que eles não têm a habilidade deles próprias, sem ser as perks. Eles são skins. Se a gente vê com nossos olhos assim, eles são tipo de skins. É legal jogar com a Ada, com o Leon, personagens que você olha e gosta, só que na prática eles são skins, cara, e é decepcionante. Então fica mais o protagonismo com os killers, que eles têm o brilho deles, a habilidade deles, o poder deles. Então o brilho fica mais com os kits pra você usar. Uma coisa engraçada que eu lembro também é que eu não entendia muito, eu tinha esquecido, tá? Não entendia tão bem o poder do Maia. Então eu lembro quando numa partida que eu tava de Sable, eu sem querer fiz o Maia chegar no nível 3. Ele tava com a lápide e com a outro comprimento que permite ele ficar com nível 3 direto. Então assim que eu lembrei que eu fui derrubar a parede, eu lembrei que eu fiquei encarando ele, eu lembrei desse poder dele. Só que eu pensei que esse poder dele
era passivo dele mesmo. Então ele me pegou e ele me matou no vermelho direto, cara. Sem querer eu acabei ferrando com a partida do pessoal, porque o pessoal enfrentou o Maias com nível 3 direto e eu nem sei se o pessoal escapou, provavelmente não. E pra mim também, a cada partida do Dead by Daylight é uma história diferente. E quando você aprende a fugir e jogar contra o Killer, e jogar com o Killer, fica mais divertido, porque você não... Obviamente, tem jogador que você não vai ter chance de jogar contra, e você vai pegar, ele vai te cansar, ele vai te... acabar com você, matar você em 2, 5 minutos de partida. É normal. Tem jogadores que jogam melhores que os outros. Isso muitas vezes é problema até do MMR do jogo, que te coloca contra os caras que é muito acima de você. Eles não colocam você gradualmente. O jogo não percebe que você estagna num certo nível. Mas não é problema de você, é do jogo que não te colocou no nível que você tá. Por exemplo, eu sou um jogador que jogo quase todo dia, só que eu não sou aquele jogador que vai fazer lambreta, que vai fazer o escape do Killer uma chase muito longa. Eu não sou esse jogador. Eu posso até segurar um pouquinho o Killer, só que se o Killer for melhor que eu, acabou. Eu vou cair. Eu tô jogando controle, então eu tenho uma certa dificuldade jogando no controle. É sim, eu posso falar que também é um problema meu, mas também é um problema de MMR. Muitas vezes o jogo me coloca com os caras que jogam muito melhor que eu, e isso é um problema do jogo, também é um problema até meu mesmo. Então faz parte, eu tenho que melhorar, né? Faz parte do jogo. Aí quando você se desafia também, que eu lembro que eu tava jogando uma partida que o Killer era muito bom. Eu consegui lupar o Killer, comecei a lupar o Killer por muito tempo. Mesmo tomando o gancho dele, eu fiquei muito tempo sem cair. Eu fiquei feliz com aquilo, cara. Pô, eu fiquei muito meio que emocionado assim, porque, pô, aprendi a jogar com o cara. Eu aprendi a jogar contra ele. Esse cara que, pô, dá pra ver que ele é muito bom e eu consegui prender ele. Então eu fiquei muito feliz. Na época, acho que eu escapei. Eu não sei se eu escapei, se eu fugi. Provavelmente eu não escapei, mas eu fiquei feliz com o meu desempenho no jogo. E eu acho, cara, que eu peguei o melhor evento assim no DBD. Que eu peguei, quando eu jogava, eu peguei a época dos eventos que teve no jogo. Porque o decorrer que eu jogava e tal. Eu descobri, por exemplo, no vídeo do Proxy, que o Bill Overbeck era um licenciado, que ele é de Left 4 Dead, que até hoje eu jogo com ele. Eu fui descobrindo que foi vindo vários eventos assim teve aquele evento lá dos apagadas, de aniversário, teve vários eventos 2v8 que eu vi na comunidade que o pessoal perdia muito, e eu entrei no jogo vindo com as atualizações. Então eu acho, não sei vocês que jogam bastante tempo, eu acho que eu peguei a melhor época de eventos do jogo. Eu acho que eu posso me sentir, não privilegiado, mas privilegiado foram vocês aí que pegaram o crescimento do jogo. Só que eu acho que de certa forma, eu peguei a melhor época do jogo. Porque o pessoal que ficou antigo, ele tem passado por muito perrengue de replay, de gráficos, de hackers, e eu não peguei essa época, né? Não peguei essa época, então, da minha perspectiva, eu acho que eu peguei a melhor época assim no jogo. Eu gostaria de ver vocês que jogam mais tempo. Gostaria de ver a experiência de vocês no site. Se vocês puderem compartilhar comigo, eu ficaria agradecido. Mas só falando sobre isso, sobre o jogo e tal, além de a Assassin's Collab é muito boa, eu acho muito interessante, o Dead by Daylight ele tem uma história. Sim, exatamente. Tanto de personagens que são licenciados, como Bill Overbeck, até indo pro Pyramid Head, e até os originais, como os próprios jogos, que é a Micaela, que é a Sable. A história do jogo, até onde eu sei, ela é voltada para a entidade. Ela é que tá aí atrás dos personagens que vêm por esse mundo, que vêm por esse reino. E eu acho isso muito legal. Ainda tem muita história para eu ler nos livros que tem no jogo. E eu não pesquisei muito, mas o que eu sei, eu gostei. E sendo sincero, eu não sei como colocar em palavras do porquê eu acho esse game muito divertido. Mas a história é algo que me prende, porque você vê que não foram jogados do nada, eles foram colocados, é uma história, como eles vieram. Pra mim, eles são meio que são originais de uma outra linha do tempo que vieram pro jogo. Não tem como você
colocar uma obra, uma collab, por exemplo, o que o Nicolas Cage veio pro jogo. Eu sei que tem o Nicolas Cage real, da nossa realidade, só que tem o Nicolas Cage do jogo. Então a gente separa o personagem da pessoa ou da collab da obra original. É assim que eu faço. Se você não joga Dead by Daylight, caiu aqui nesse vídeo de bobeira, eu convido você, sendo sincero, a começar a jogar o jogo. Aposto que grande parte de vocês vão gostar, ainda mais quem é fã de FNAF igual a mim, porque nesse ano vai vir na Five Nights at Freddy's e eu acho que o FNAF vai quebrar esse jogo, porque o tanto de pessoa que vai vir pro DBD, cara, vai ser enorme, cara, vai ser enorme. Então em breve eu vou ter as duas obras minhas preferidas, que é o FNAF e o DBD fazendo a collab oficial ali no jogo. Já tá confirmado, só que eu quero ver ele no jogo e eu tô esperando muito por isso. Então é isso, é um vídeo que veio do meu coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viajantes, e eu te vejo na névoa. Juntos podemos enfeitar todo este lugar, pairando sobre o ar várias histórias pra contar. Quem sabe você possa ler comigo bem aqui. Quero que fique pertinho de mim. Não sei se consigo lutar contra essa emoção.